A Mother Flame é a maior energia do mundo de One Piece. Apenas uma fração dela foi capaz de ligar uma arma ancestral e fazê-la destruir uma ilha inteira. Mas no último capítulo de One Piece, vemos que as nossas suspeitas da conexão de Vegapunk com Walteria estavam claras. E provavelmente veremos mais sobre isso em breve. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos então aqui fazer um comentário, uma teoria sobre o que o Kirigawa acabou trazendo lá no Twitter. Faz algum tempo que eu tô tentando trazer esse vídeo aqui pro canal, a thread que ele acabou trazendo lá no Twitter, e eu queria comentar com vocês agora, já que a gente tá abrangendo e todas as partes parecem terem sido conectadas, já que essa fala do Vegapunk, né, tanto ali dos satélites com os professores ali de Walteria, está realmente mostrando que eles estavam conectados, que tinha ali uns estudos em que o Vegapunk realmente colocou muita coisa em prática que aprendeu durante todos esses anos. A gente vai falar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar aí reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Você fazendo isso, você nos ajuda pra caramba. Deixa seu like, fortalece, e você também pode ler a minha novel Que Haja Luz. Estamos chegando a mais de 140 capítulos de uma história bem legal para você acompanhar, com o link na descrição, tanto na Novel Mania que é simplesmente o maior site de light novels da América Latina. Nós também estamos lá, e você também pode ler no Tapas, que é o maior site de light novels, um dos maiores sites de light novels do mundo. Então você pode acompanhar Que Haja Luz tanto na Novel Mania quanto também no Tapas. Vamos lá, vamos então aqui comentar essa teoria do Kirigawa. E eu achei ela bem interessante, bem intrigante, e que meio que concorda aqui com os nossos pensamentos que a gente vem falando aqui dos últimos capítulos de One Piece, né? Das últimas questões que vem realmente rolando no universo. A gente já tava falando aqui sobre a conexão do Vegapunk com o Walteria, relacionado ali a Mother Flame e também aquela flor, aquela coisa meio estranha que tava nos balões quando a Nami estava treinando nas histórias de capa. E nós também temos agora os nós, né? Os nós que a gente observou acontecendo, e a Nami mais uma vez sendo uma protagonista de uma coisa que iria acontecer no futuro, né? Tanto a Mother Flame quanto também os nós. E agora a gente tem aqui uma teoria interessante sobre o Kirigawa, né? A forma realmente da explicação da criação da Mother Flame, e alguns comentários que a gente vai meio que atualizar mediante aos últimos capítulos. A teoria definitiva: descobrir a verdadeira substância para a chama da Mother Flame queimar infinitamente. Ó, vamos lá, vamos ver aqui. Aqui, como eu falei para vocês, ó, tem a imagem lá de Walteria. Nós temos é quase como se fosse os 3 reis magos, né? Aqui conversando, interagindo. Aí tem a Nami tentando entender o que tá acontecendo, como que aquilo ali poderia ser conectado diretamente à Terra. E aqui a gente pode ver que eles meio que controlam o clima, né? Dá pra ver que eles controlam o clima, e aqui a gente observa os reis meio que agradecendo. A gente só não sabe o que acontece com o fator deles estarem ajudando a chover e tal ali dessa questão. Aí nós temos um pouquinho sobre a ligação da Mother Flame com aquele painel do Enel, né? Que se vira e mexe, sempre volta, né? E que parece realmente ter a Mother Flame, a complementação ali sobre a Mother Flame. Engraçado até mesmo que o design que o Oda faz lembra bastante um sol em volta da Mother Flame. E aqui a gente tem um painel do Enel, deixando ali também a galera, né? O pessoal que vive no céu, que veio da lua ali morar no céu da terra. Aí aqui nós temos um pouquinho mais sobre a explicação do Kirigawa. Durante todo o arco de Egghead, acompanhamos Vegapunk sempre citando sobre uma especial fonte de energia, que no caso o reino antigo, ou melhor, avançado, possuía, né? Um reino que estava ali. Basicamente a tecnologia do Reino Perdido é uma tecnologia dos anos atuais do mundo de One Piece. O pessoal ficou até meio confuso na minha análise do capítulo 1125, que eu falei que o Vegapunk, né, o Shaka, ele fala que vai demorar 500 anos
para a humanidade controlar ali o cérebro do Vegapunk, ter um controle total ali sobre o cérebro, entender o que estava acontecendo. E se a gente fizer as contas certinho ali sobre os anos, o ano de One Piece é o ano de 1524, porque há 2 anos atrás foi falado que há 400 anos o Nolan estava vivo, então era o ano de 1122, se era 400 anos atrás, atualmente nós estaríamos em 1522. Teríamos ali um time skip de 2 anos, 1524. Então, a história de One Piece começa em 1522, com o time skip tem 1524. 500 anos depois, estaríamos no ano de 2024. Essas datas e números do Oda é simplesmente genial e maluquice. E aqui a gente consegue ver que a tecnologia do Reino Perdido era uma tecnologia focada no mundo atual nosso. O próprio Vegapunk fala que a tecnologia era uma tecnologia avançada para 500 anos no futuro, né? A ilha de Egghead era a ilha do futuro, que tem mais ou menos ali do que é esperado de 500 anos, que é o tempo atual entre os nossos dias aqui na nossa Terra e também ali o mundo de One Piece, essa diferença ali de 500 anos. Temos mais uma imagem, né, falando aqui sobre a Lilith, né? A Lilith está conversando com os Mugiwaras. O fogo é capaz de ser convertido em qualquer tipo de energia. Você tem tantos recursos assim? Eu pesquisei bastante o que queimar para ter energia. Então dá até ali uma ideia sobre o que é necessário para produzir a Mother Flame. Aqui nós temos um pouco mais de explicações, né? E no capítulo 1065, Lilith cita que fogo pode ser convertido em qualquer tipo de energia. E complementa dizendo que pesquisou muito para saber o que seria necessário para queimar e gerar energia. E também cita uma chama que nunca se apagaria. Toda essa base aqui falando sobre o capítulo 1065 e falando também sobre a Mother Flame. Aí nós temos uma base aqui conversando, né, do Shaka. No capítulo 1067, após o Shaka mencionar que criou o Vega Force 01, estudando o Gigante de Ferro, Frank pergunta se existe algo que nem Vegapunk poderia recriar e Shaka responde sua fonte de energia, confirmando que Vegapunk estudou mas não conseguiu chegar ao Sol. Provavelmente a Mother Flame é simplesmente uma cópia que esteja com defeito. Só que a gente não sabe qual é o tipo de defeito que o Vegapunk considera. Porque ele considera até mesmo a cor de algo, né? Quando ele consegue replicar esse algo, até a cor, se não sair igual, ele considera tudo, em geral, um defeito, né? Ele mesmo fala ali da fruta do momo. Qual que era a cor? Era rosa, um defeito total. E a gente ficou o ano inteiro pensando, caraca, qual que é esse defeito da fruta do momo? Não consegue produzir nuvens? Não, era só a cor. Era só a cor. Então a gente não sabe qual que é o defeito da Mother Flame. E também sabemos depois, o Stella até mesmo fala que a Mother Flame ela está incompleta. Eles não conseguiram terminá-la, né? Não conseguiram ali gerar a sua finalização. Então talvez isso seja um trabalho para o Frank. O Kiri continua dizendo o seguinte, ó. E no capítulo de ontem, o 1114, por isso que eu falei para vocês, faz mais de 11 capítulos que eu tô tentando trazer essa teoria. O Vegapunk assume para o mundo que estudou sobre o século perdido e consequentemente tentou replicar sua fonte de energia interminável. E conseguiu se aproximar muito da fonte de energia do reino antigo, voando muito próximo ao Sol, ou seja, ele acabou chegando bem perto ali sobre as informações. Talvez esse paralelo relacionado ao Sol pode ser tanto ali do Vegapunk falando que chegou muito perto sobre os segredos do século perdido, mas ao mesmo tempo que se aproximou muito do Sol. E assim como na parábola ou na história de Ícaro, as asas acabaram derretendo e ele acabou caindo e morrendo. Foi o que aconteceu ali com Stella, né? A forma ali da Stella, tem o Saturno aqui falando sobre que a vontade dele sempre, Stella sempre comentou que a vontade dele era fazer com que o mundo fosse levado para um lugar maior e melhor, né? Para que o mundo fosse focado nesse sentido, né? Depois que ele acabou recebendo ali os ganhos do governo e tal, sempre focado nessa ideia. Mas o que o Vegapunk usou para realizar esse feito inacreditável? A resposta está no capítulo 240 do mangá, no arco de Skypiea. Aquilo é como um canal artificial. Bom, há 2 tipos de nuvens por aqui. A que o seu navio usou para chegar até aqui foi a Sea Cloud. E as mais resistentes que podemos caminhar, como é chamada de Land Cloud, que são as nuvens que são feitas para as pessoas terem ali
ilhas, né? Para produzir realmente as ilhas. E o Vegapunk conseguiu fazer ali um equipamento tecnológico para produzir essas ilhas também, essas nuvens também. No capítulo 240 de One Piece, aprendemos através de Pagaia, o pai da Konis, que as nuvens do céu de Skypiea são formadas por Pyrobloin, né? E esse é o ponto da teoria, que, né, ele tá falando aqui sobre esse ponto relacionado à produção das nuvens em que eles podem andar, né? Que eles podem... e é bem importante essa parte, porque olha a pose que o Zope tá aqui, ó. Ele tá explicando, né, ó. Mas há coisas que não dá pra fazer em nuvens normais, como nadar ou correr. Aqui eu acho que o que o Luffy tá comentando, ou algo do tipo. Mas ele explica. Sim, então o processo de solidificação dessas nuvens é completamente diferente de qualquer outra. Bem, eu creio que há uma substância no Blue Sea chamada Sea Stone. Sea Stone, eles têm alguma ligação? Sim, elas têm um componente em comum, que chamamos de Pyrobloin. Geralmente elas são formadas quando partículas de queratina, que são atiradas no ar por vulcões, se fixam em partículas de água na atmosfera e, dependendo da densidade, elas se tornam Sea Clouds ou Land Clouds, né? Então tem essa questão. Então é um quadro muito importante, porque o Usopp aqui no fundo tá fazendo a pose de Nika, né? Tá fazendo ali a pose de Nika de uma forma até mesmo ali intrigante. Aí nós temos aqui a parada, né? Do Kiri explicando. O prefixo de Pyron tem origem no termo grego Pyros, que significa literalmente fogo. Pyrobloin é composto que está sendo utilizado para a chama da Mother Flame queimar infinitamente. Então, tipo assim, provavelmente o Vegapunk conseguiu replicar Vamos seguir aqui, vamos ver o que o Kiri quer comentar. No entanto, a questão do fogo pode ser relacionado à sua origem vulcânica, mas também pode guardar essa outra grande referência. E Bloin, não achei uma tradução para essa outra parte, mas pode estar ligado a florescer, o que também fará mais sentido mais à frente. Mas vamos às provas. Aqui, no capítulo 1064, descobrimos que Egghead possui nuvens semelhantes às singulares nuvens de Skypiea. E Lilith explica que eles conseguem modificar a densidade da Pyrobloin e a umidade do núcleo da condensação. Lembrando que Pyrobloin foi citado novamente na obra após 824 capítulos. Aqui nós estamos então retornando ao último capítulo. Fomos apresentados pela primeira vez a estrutura da Mother Flame. Imediatamente os teoristas notaram a semelhança com os desenhos na lua vista por Enel. No entanto, mais tarde descobrimos que não era apenas isso que o desenho referenciava, mas nós temos então a ligação com o pessoal de Wateria. Na capa do capítulo 555, vimos que Aredas, tutor da Nami, que vive em uma ilha de nuvens que flutua no céu, Wateria, provavelmente compostas por Pyrobloin, também possui uma criação com a estrutura muito semelhante à Mother Flame. Ou seja, provavelmente a gente observa ali que o Vegapunk aprendeu mais sobre essas nuvens que formam ilhas com a galera ali de Wateria e também ali com o Aredas. Então tem essa conexão bem importante com os personagens, com o personagem por si só. E mais, em sua criação, a chama fica dentro de uma espécie de bolha balão. E sabe onde mais temos? O que tudo indica balões? Então, a gente pode observar ali que é em Sabaody. Acho que é Sabaody. Não, é lá em Wateria mesmo. Dessa forma, podemos presumir que... ele tá falando aqui. Na ilha. Perdão, galera. Ele tava falando aqui, o Kiri... Eu fui muito precipitado aqui. Ele tava falando... E tudo indica balões. Então, nós temos aqui a ligação dos povos, né? Dos Binks ali, tudo descendo realmente da Lua em direção à Terra através ali, usando os balões, bem parecido com o que o Aredas utiliza e o pessoal de Wateria utiliza também. Agora sim, indo próxima thread, né, um ponto aqui. Dessa forma, podemos presumir que Aredas, em seus estudos climáticos, também dominou o composto da Pyrobloin. E o que corrobora com isso é essa bolha, Water Balls, ser maior e mais importante invenção de Wateria, né? Será a maior e mais importante invenção de Wateria. Provavelmente essas bolhas conseguem ali fazer esse tipo de controle de uma forma ali de manter
as nuvens como se fosse algo palpável, né? Que você consiga colocar os seus pés e andar. Isso vai ser muito importante, galera, porque se o mundo afundar, a forma de salvar a humanidade vai ser através dessa máquina. A forma de salvar a humanidade. E provavelmente é exatamente isso que vai acontecer. Eu acredito que o mundo de One Piece deva afundar, né? Deve acontecer ali um novo dilúvio e o pessoal todo vai pro céu. A galera inteira ali vai ser mandada ali pro céu, como se fosse ali uma nova continuação, onde todo mundo vai viver como se fosse um único povo, né? Como uma única região. O Luffy vai viver as aventuras dele, mas alguém vai acabar ali governando o mundo de One Piece para trazer a paz e a prosperidade para todos os povos. E mais incrível disso tudo, no capítulo 596, quando o Nami pede para Aredas explicar sobre as Water Ball, e menciona a possibilidade de utilizá-las como arma. Ele diz que se o seu poder fosse utilizado para o mal, ele pode mergulhar o mundo inteiro em caos, né? Pode mergulhar o mundo inteiro em caos, e provavelmente é o que está conectado diretamente ali à formação da Mother Flame. Agora retornando de vez para o último capítulo, no capítulo 1114, onde presenciamos pela primeira vez a Mother Flame, também tivemos uma sutil dica que passou desapercebido sobre sua composição. Aí fala sobre a base aqui, sobre a criação da Mother Flame. Oda mais uma vez mostrou o domínio de Vegapunk sobre a Spiral Boy e ainda colocou a extensão das nuvens como a solução para os Mugiwaras conseguirem escapar, né? Para conseguir ali meio que meter o pé desse lugar. Por fim, crava aqui que a substância Pyron Bloy que o Oda trouxe novamente após 800 capítulos é o principal responsável por manter a chama da Mother Flame acesa, sem parar, criando uma fonte de energia interminável, ou quase isso, pois Vegapunk não chegou ao sol. Então ele fala sobre essa questão, sobre a teoria e tudo mais. Achei a ideia interessante, mas eu coloco um ponto a mais aqui sobre a fala do Kiri. Eu acho que o Vegapunk por si só, ele conseguiu fazer a criação da Mother Flame. Ele conseguiu fazer com que a Mother Flame fosse gerada. Só que o que o Vegapunk não conseguiu fazer é que a energia se tornasse autossuficiente. Precisa continuar queimando ali a Pyrobloin, né, a forma ali dessa molécula, para continuar gerando a Mother Flame. E se isso parar, ela morre. Mas provavelmente, porque o Sol é assim, né? O Sol, ele é autossuficiente. Ele não precisa ali de um fator externo para continuar alimentando ele. Em um certo período de tempo, em um certo momento da nossa vida, o Sol foi gerado, né? O Sol acabou sendo gerado e depois ele passou a emitir uma energia finita, mas ele para nós seres humanos, o nosso tempo é quase infinito, né? Porque o Sol tem mais 5 bilhões, eu acho, de anos ainda para viver, milhões ou bilhões, alguma coisa assim. Deixa eu só ver aqui, pronto, ó, a vida útil do nosso Sol. Corrigindo aqui ao vivo. 5 bilhões. 5 bilhões. Não, é 5 bilhões. 5 bilhões. 5 mil milhões. 5 bilhões. Aqui é o português de Portugal, né? 5 mil milhões. Mas é 5 bilhões aqui. Então o Sol, ele tem 5 bilhões de anos, né? Tem essa questão ali importante para se viver. Então ele tem uma energia, um fornecimento próprio de 5 bilhões. Então o que eu acho é que o Vegapunk conseguiu produzir a Mother Flame, produzir ali a criação da Mother Flame, mas o que ele não conseguiu foi fazer com que a fonte de energia se torne autossuficiente. E é o maior desejo da humanidade, é fazer algo assim no nosso mundo, né? Produzir uma energia que seja autossuficiente. Você não vai precisar de uma usina termonuclear, você não vai precisar de uma usina hidrelétrica para continuar mantendo a energia elétrica. É você criar uma fonte e essa fonte ela vai gerando a energia e ela não se esgota aí por bilhões de anos, né? O que o Sol consegue produzir ali através desse fator energético é o que o Vegapunk está tentando fazer, mas provavelmente precisa manter a Pyrobloin de uma forma ali para fazer com que a chama sempre seja alimentada, porque se ela não for alimentada, ela vai se apagar, e é por isso que na minha visão a chama ainda está incompleta.
E aí, vocês curtiram essa ideia do que produz a Mother Flame, sobre as ideias, as conexões? Faz bastante sentido parar pra pensar, porque nós temos a conexão ali com o Enel, né, o painel ali do Enel na Lua. Tem o povo que veio ali da Lua morar no céu, né? A gente tem os Shandians, tem uma galera ali que veio, né? O pessoal que mora em Birka ali no céu, tem o povo do Enel. Toda essa galera veio da Lua morar ali no céu. E essa galera também tem toda uma tecnologia que está ali sendo desenvolvida em loteria. A Nami também tem uma facilidade muito grande, contém essas concepções, essas ideias. Talvez a Nami também seja ali uma pessoa que veio, né, ali do povo do céu, né? Tem essa percepção também sobre a personagem. Então muitas peças se encaixam, muitas peças se conectam. Então eu acho que tem ali uma ideia bem bacana sobre como o Eiichiro Oda tá produzindo, está criando a Mother Flame. Deixa só o seu comentário aí para saber se essa ideia faz sentido ou não.